Olá, pessoal! Bem-vindos ao G1 ao vivo no Facebook. Chega mais Faces, pessoal, aí no seu final de tarde, saindo do trabalho, ou ainda na sua última horinha de trabalho, ou quem está em casa também. Sejam bem-vindos. Eu sou a Paula Paiva, estou aqui cobrindo férias do nosso querido barbudíssimo Cauê Fabiano. E hoje a gente vai falar das notícias mais quentes do dia. A notícia mais quente é o Rio de Janeiro, né? Que teve protesto o dia inteiro em frente à Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Vou falar também sobre esse estudante de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, que foi morto pelo próprio pai e depois o pai se matou. Uma história horrível, absurda, né? Porque o pai não concordava com as posições políticas do filho. A que ponto chegamos? E eu termino falando de uma história triste também do Bruno Gagliasso, né? Pleno século XXI, pleno 2016, ele teve que ir na polícia para denunciar comentários racistas sobre a filha dele, que é a coisa mais fofa, de 2 anos. Para começar, vou mostrar aqui nossa home. Essa é a nossa home do G1, que é a capa, né? É a página principal. Quando você abre o G1, é o que você vê. A gente está falando sobre Andrade Gutierrez, porque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu um inquérito para investigar um cartel no leilão da Belo Monte, né, da hidrelétrica Belo Monte. Então, entra aqui na nossa notícia, tem todos os detalhes. A Andrade Gutierrez admitiu que participou desse cartel, e aí ela admitir isso faz parte, porque aí ela vai ser ajudada, ela vai ajudar nas investigações. E aí, segundo o CAD também, que é esse conselho, outras construtoras, a Camargo Correia e a Aldebrecht também fizeram parte. Lembrando, gente, que cartel é quando as empresas se juntam para combinar o preço para participar de uma concorrência. Então, assim, falando bem simplesmente, como é que é? As empresas se juntam e falam, olha só, vamos então todo mundo botar um preço, geralmente, obviamente, bota um preço mais alto do que seria, e aí já combina, né, quem vai ganhar, enfim. É uma prática irregular que está sendo investigada pelo CAD. A gente também está falando aqui pós-verdade, é a escolhida palavra do ano. Entra lá para entender, você sabe o que é pós-verdade? E aqui falando do Bob Dylan, que não vai para a Suécia receber o Nobel. Muito se falou sobre ele quando ele recebeu o Nobel, que ele não, parece que não dá tanta bola assim, né? Mas aí ele não vai mês que vem para a Suécia, em dezembro, que o pessoal vai receber os 10 Nobéis. Ele não vai porque, segundo quem entrega o prêmio, ele tem outros compromissos. Pois é, deixa eu ver quem está participando com a gente. Quem está de Cinegar é o Rafa Leal. Pessoal aqui, Kátia, Irene, José. Pessoal, bem-vindo ao nosso Face, né, ao nosso live. E para começar, para falar do Rio de Janeiro, vou chamar o Vitor. Bom, Vitor, obrigado. Beleza? O Vitor, Oi, ele gente. Oi, pessoal, tudo bem? Cuida, pessoal, da pauta do G1. O que é a pauta? São os assuntos que vão ser discutidos, que vão ser publicados no dia. E ele fica em contato com as afiliadas também do país inteiro. E o Vitor vai contar um pouco pra gente, deixa eu abrir aqui a matéria, do Rio de Janeiro. O Rio tá tendo protesto desde cedo em frente à Assembleia Legislativa, que é, né, a Alerj. Quem é do Rio sabe, conhece muito bem, ela fica num ponto central, né, fica logo ali na saída das barcas, na 1º de março, perto da Rio Branco. Então, em frente à Alerj, tá tendo protesto desde cedo, né, Vitor? Isso, Paulinha. Os protestos começaram novamente hoje, quando se voltou a discutir na Assembleia o pacote de austeridade proposto pelo governo Pezão para tentar resolver a situação do Rio, né? O Rio de Janeiro está numa situação de calamidade por conta da situação financeira e o governo apresentou uma série de medidas, um pacote de austeridade para tentar acertar um pouco as contas aí. Hoje vão ser discutidos, né, dois pontos desse pacote, e antes mesmo dessas discussões começarem, os servidores foram até a Alerj e, assim como ocorreu na semana passada, começaram a fazer um grande protesto ali em volta. Houve confronto, os servidores arrancaram as grades que foram colocadas em volta da Alerj por determinação do governo e entraram em confronto com a polícia. A gente registrou imagens em que um servidor, um manifestante, é retirado do meio do protesto ali após uma bomba de efeito moral explodir próximo a ele. Houve também um caso bastante curioso, Paulinha, que foram 2 policiais da tropa de choque que foi deslocada para lá. A gente tem até o vídeo
eles abandonaram, eles estavam ali para proteger a Alerj, né? E acabaram abandonando o serviço, abandonando as funções. Dois policiais, a gente mostra, um internauta gravou, a gente conseguiu trazer aqui para o G1, a gente mostra o momento em que esses policiais abaixam a cabeça, saem conversando consigo mesmos assim e abandonam a força de proteção da Alerj, vão para o lado dos manifestantes. Eles não chegam a se juntar, né? Mas eles saem e abandonam ali o serviço deles. Segundo o manifestante, ele teria dito: não queremos mais participar disto. Exatamente, porque o que acontece, né, Paulinho? O pacote de austeridade, ele prevê medidas muito duras também para os servidores, né? Lembrando que muitos os servidores estão com salários atrasados, têm tido atraso de salários recorrentes já desde o ano passado, lá no Rio de Janeiro, né? Então, ali acho que bateu um pouco na cabeça do policial: poxa, eu estou aqui protegendo a Alerj para ela votar um pacote de austeridade contra mim mesmo. Ele acabou aí desistindo. A gente está avaliando o que eventualmente pode acontecer com esse policial por ter abandonado as suas funções. Punição administrativa. Se ele pode sofrer alguma punição administrativa, a gente está em contato com a polícia para saber se alguma medida vai ser tomada ou não. Isso que o Vitor falou sobre o pacote de medidas é muito importante, porque tem gerado muito protesto. Porque esse pacote, ele corta assim na carne, ele aumenta bilhete único, ele acaba com um restaurante popular, que é um restaurante que a um preço baixíssimo oferece almoço para moradores de rua, para pessoas de baixa renda. Ele acaba também com outros programas sociais, como o aluguel social, que dá renda para desabrigados. Então, assim, em relação aos servidores, ele acaba com 30% da gratificação dos servidores, o que na prática acaba tirando um pouco do salário. Também diminui a aposentadoria de servidor. Então, está gerando muito protesto desde que esse pacote foi anunciado, né? Isso. E aí hoje começou a discutir na Alerj. Estava rolando ainda agora de tarde. Exato, eles estavam começando a discutir, não chegou a haver invasão da Alerj como aconteceu na semana passada, né? Então eles estavam discutindo lá dentro. 2 pontos devem ser votados não, estão em discussão hoje, né? Que estabelece um teto, diminui salários, na verdade, do governador e dos secretários, estabelecendo um teto de R$15 mil para esses servidores, para esse alto escalão aí. E um segundo, que é um pouco mais complicado, mas que é o seguinte: ele diminui para 15 salários mínimos o teto dos pagamentos de vitórias judiciais do cidadão ou de empresas contra o Estado, né? Esses valores antes poderiam, quando você ganhava uma ação judicial contra o Estado, o valor que você tinha a receber era de até 40 salários mínimos, você recebia mais rapidamente, por meio de requisição de pequeno valor, que é uma forma de pagamento mais rápida. Agora eles querem reduzir para 15 esse limite. O que tiver acima de 15 vai ser pago por precatório, que é um processo muito mais demorado, às vezes levam anos para ser pagos os precatórios. Então, de certa forma, o Estado tenta aí conter um pouco, né, organizar um pouco as contas aí, reduzindo o teto até o qual ele paga as condenações judiciais de maneira mais ágil. O pessoal está aqui assistindo. Eclis Rodrigues Veríssimo disse: quem quebrou o Rio foi o próprio governo, aí querem tirar do povo, e Brasil, onde quem trabalha sempre paga o pato. Pois é, Eclis, é por isso que o pessoal está manifestando tanto. Suelen Brito, jornalismo é ótimo. Muito obrigada, Suelen. Olha, pessoal, estou vendo aqui os comentários. Lisama Campos falou: muito bem, policiais. A Lisama, você viu, também aprovou a atitude dos policiais que abandonaram o cerco. O Everaldo Alves falou: um abraço para Gravatá, Pernambuco. Um abraço, Gravatá, que legal, Pernambuco, um dia eu conheço. Frank Ferreira, G110, muito obrigada, pessoal, continua aqui comentando. O Vitor vai continuar aqui, a gente vai seguir nos assuntos do dia. E sobre o Rio, gente, fica de olho, porque tá quente, né, Vitor? Desde cedo. A situação tá complicada, a gente está acompanhando em tempo real, né? O pessoal quebrou, derrubou as grades, porque a Alerj botou grade em volta por causa dos protestos. Aí os policiais usaram bombas de efeito moral. Então tá toda hora pipocando coisa ali em volta da Alerj. A gente tá de olho, nossos repórteres do Rio estão de olho em tudo. Até para ver se os deputados vão se pronunciar depois da sessão, né? O que eles discutiram, se avançou, se não avançou. Vamos ver. E agora, gente, indo para Goiás, para o assunto horrível, triste, seríssimo, que é, assim, sintomático, eu diria, né, da sociedade que a gente está vivendo hoje. Vamos falar do caso desse estudante, é o Guilherme.
O Guilherme, de 20 anos, era estudante da Universidade Federal de Goiás. E aí ele participava de movimentos sociais, estava envolvido com o movimento das ocupações de escolas e universidades e brigava sempre com o pai por causa disso. E aí ontem eles brigaram novamente, teve uma briga hora antes do crime, e o pai foi e matou o próprio filho, correu atrás dele, né, por quadras da cidade. O Vitor vai contar essa história melhor pra gente, porque ele também fica em contato com os nossos repórteres de Goiás. Vitor, e aí o pai matou e depois se matou? Exato. Como foi? Isso, bom, o que aconteceu? Aparentemente, segundo os relatos que nós colhemos, né, que o João Goiás ali conseguiu colher junto à família, junto à polícia, o pai e o filho, o Guilherme, sempre discutia com o pai por conta do ativismo político dele, né? Ele defendia as ocupações de escolas, tinha algumas outras posições políticas com as quais o pai não concordava, e aí na terça-feira tiveram uma discussão maior aí porque o filho queria ir para uma das ocupações que estão ocorrendo lá. E o pai saiu atrás dele, ele saiu de casa, disse que ia, o pai tinha saído de casa antes, voltou para casa, não encontrou o filho, saiu correndo atrás, pegou o carro, encontrou o filho, deu ali, disparou vários tiros, atingiu o Guilherme, matou o jovem, em seguida ele se debruçou sobre o corpo do filho e se matou, segundo testemunhas que a gente ouviu. Um tiro na boca, né? Uma coisa bastante trágica, assim, a mãe ficou sabendo disso apenas na delegacia, nós ouvimos a mãe ali ao chegar na delegacia, uma situação bastante triste mesmo. O corpo do Guilherme está sendo velado, o corpo do pai dele já foi enterrado lá em Goiânia mesmo, não houve velório, o corpo do Guilherme agora está sendo velado, e a gente ainda acompanha para ter mais detalhes aí do que aconteceu exatamente. A gente sabe, qual foi o fato, mas a polícia ainda possivelmente vai investigar a procedência da arma, ver se a família tinha ou não a autorização, se o pai tinha ou não autorização para ter essa arma. O pai era um engenheiro de 60 anos, né? Isso. E aí a família conta que ele tinha problemas psicológicos, tinha Isso. Depressão. Sofria de depressão e que essas rusgas com o filho por conta das diferenças em relação à ocupação e outras questões foram se agravando até o momento em que ocorreu essa tragédia aí, né? Algo que envolve indiretamente as ocupações, não ocorreu dentro de uma ocupação, né? Mas é a segunda morte que a gente tem relacionada a esse tema. E lembramos que no Paraná, aí sim, um dia, algumas semanas atrás, um jovem matou o outro dentro de uma ocupação, depois de consumirem drogas e tudo mais. Nesse caso, lembro, não ocorreu dentro de uma ocupação nada, mas envolve um pouco esse debate que as ocupações estão trazendo aí à tona, né? E aí os estudantes da Universidade Federal de Goiás, que é onde o Guilherme ele estudava matemática, né? Era universitário de matemática, fizeram uma homenagem para ele, colocaram o Guilherme eterno, lutar sempre, desistir jamais. Como a gente falou aqui, é muito sintomático desse momento que a gente está vivendo, de discussões, as pessoas não se toleram, é um grande absurdo, assim, a gente não tem nem palavras para falar um crime desse, do pai matar o próprio filho. Por conta de discordância aqui também política, outra né? da faculdade. Pois é. O Felipe Espósito falou, manda um beijo para Parintins, no Amazonas. Felipe, um beijo para Parintins. Ano passado eu fiz uma matéria sobre o pessoal de Parintins que trabalha forte aqui no Carnaval de São Paulo, porque eles trazem toda a técnica lá do boi pro Carnaval daqui. Um beijo para Parintins. E aqui voltando para Goiás, como o Vitor falou, a gente também tem um vídeo da mãe do Guilherme quando ela chegou na delegacia, que ela soube o que aconteceu. Ela ficou obviamente em choque, ela não acreditou que o marido fez isso com o filho e com si próprio. Depois é só entrar lá no G1 para ver. E a gente segue acompanhando, né, as investigações. Como ele falou, a gente ainda tem que ver se o pai podia ter essa arma, né, o porte. E segue acompanhando, você falou que ele está sendo velado, né, agora. Exato, o corpo do Guilherme agora está sendo velado lá em Goiânia. O pai dele já foi enterrado, né, não houve velório. E nós acompanhamos aí para saber, conversar mais com a família também e acompanhar a conclusão desse inquérito policial que possivelmente vai ser aberto, que já foi aberto, né, sobre a morte do Guilherme. Elaine Cristina falou, fim do mundo. Pois é, Elaine, também.
Gleidane Acosta falou, Deus abençoe essa senhora que perdeu o filho e o marido. Pois é, Gleidane, ela vai precisar de muita força. Camila Fernandes, muito triste. Manda um abraço para Minas Gerais, atingida pelo salário. Um abraço, Camila, continua aí ligada com a gente. Daniel Júnior dos Santos, esse é o Brasil, infelizmente. Pois é, Daniel, temos muito que melhorar aí, né? Pelo amor de Deus. E o pessoal aqui participando, né? Agora, para terminar, vamos falar. Hoje, gente, tá difícil, tá puxado, só notícia triste. Vitor, obrigada, viu? Que isso. Participar aqui com a gente, trazer todos os detalhes Falou, gente, das nossas coberturas no país inteiro. Aí fica de olho no G1, que o Vitor e todos os nossos repórteres estão atualizando as notícias para vocês. Valeu, Vitor. E para terminar, o Bruno Gagliasso, ele e a Giovanna Elbank, que é a mulher dele, eles adotaram uma menina aqui, vocês já devem ter visto. A Titi, olha que fofa. Ela é africana. Quando eles foram no Malawi para fazer uma campanha, eles acabaram conhecendo, fizeram um processo de adoção e ela veio pro Brasil. E aí a esposa dele, a Giovanna, postou uma foto da Titi no Instagram. A maioria, claro que fofa, que linda, ela é muito fofa. Só que uma meia dúzia de espíritos sem luz, entendeu? Postou comentários racistas. Gente, isso não tem graça nenhuma, isso é crime. E como é crime, eles foram na delegacia denunciar. Tem que denunciar mesmo, sempre, em todos os casos. A gente, infelizmente, já noticiou outros casos. A Maju, a Ludmilla, artistas que sofrem com isso. Tem que denunciar para as pessoas perceberem que não podem se esconder atrás de um comentário de internet, atrás de um perfil falso, né, para agredir as pessoas, porque isso é uma agressão. E aí ele foi aqui no G1, a gente tem imagem dele chegando na delegacia, tá vendo? Ele fez a denúncia, a polícia tem 2 suspeitos já. Em outros casos, a polícia verificou que tem assim grupos chamados de haters, que eles se unem para fazer justamente esse tipo de comentário nas redes, né? É como se são grupos grandes de pessoas. Alguns foram presos, no caso da Maju. No G1 a gente tem todos esses casos, se vocês quiserem retomar. E agora, do Bruno, a gente vai acompanhar aqui a repercussão, se a polícia vai achar, vai punir essas pessoas, o que é importante, porque enquanto não tiver, né, a punição ali, os outros não se, né? Deixa eu ver o pessoal que tá participando. Everton Moura tem que denunciar mesmo, exatamente, Everton. Dani Santos Bruno está certíssimo. Selma Pessoa Miranda, lamentável esse racismo, nojo. O Roberto Yannis com certeza tem que denunciar mesmo esse racismo. Com certeza, gente. O Bruno e a Giovanna deram esse exemplo, indo denunciar, não engolindo esse tipo de coisa. Tem que denunciar e a polícia tem que investigar e punir esses criminosos. Obrigada por vocês que acompanharam a gente, todos aí que estão no nosso live, vocês faces que estão sempre com a gente. Comenta, curte e fala os assuntos que vocês querem ver aqui, fala o que pode melhorar. Esse programa, gente, é para vocês se informarem, é para vocês saberem o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nas redes sociais. Então, vocês que falam como é que tá, o que tá legal, o que não tá, que a gente faz melhor. Um beijo, valeu!